Deus, graça e paz, queridos. Olha para a pessoa que está do seu lado e convida ela assim, vamos sentar? Sei que você está louco para sentar, né? Estou muito feliz de poder, junto com você, celebrar o Senhor nessa noite, de podermos entregar ao Senhor a nossa melhor adoração. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, nós não chegamos na igreja para receber algo de Deus. Pelo contrário, nós chegamos à igreja para entregar algo ao Senhor. E receber algo de Deus nós vamos recebendo ao longo da semana. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós dedicamos os nossos tempos de leitura, quando nós falamos, Senhor, eu vou aqui agora na minha sala, no meu quarto, onde você estiver. Quero dedicar agora esse momento só a você. Ali nós começamos a receber algo de Deus. Começamos a falar com Ele, começamos a receber sua presença. E aí a gente reúne no domingo para pegar daquilo de melhor que nós tivemos de Deus e compartilhar um com os outros. E chegar, Senhor, esse aqui é o nosso melhor. Deus, essa é a minha melhor adoração. Esse é o meu melhor momento, é aquilo que eu posso entregar ao Senhor. Então, estou muito feliz de poder, junto com você, entregar o melhor ao Senhor nessa noite. Mas como Deus, Ele sempre ganha de nós em oferecer, você vai sair com algo daqui hoje, em nome de Jesus. E eu sei que Ele já começou a falar com você desde o começo do culto. E quem sabe antes até, quando você começou a se arrumar, o Espírito Santo já estava ministrando no seu coração algo novo, trazendo para você algo diferente. E eu quero me alegrar com você nessa noite. Nós estamos naquela série Pródigos, E eu trouxe um resumo, sobre a história, sobre alguns pontos que são importantes sobre isso na semana passada. E hoje eu quero, junto com você, falar sobre o filho mais novo. Eu até fiz uma anotação aqui, e a gente vai compreender isso na semana que vem, quando nós falarmos do irmão mais velho, que essa história poderia ser não só a história de um filho pródigo, mas poderia ser a história de 2 filhos pródigos. Nós vamos perceber que não existe só um filho perdido nessa história, mas na verdade existem 2. E hoje nós vamos falar sobre o filho mais novo. Se você achar interessante, eu vou repassar só algumas coisas, alguns pontos que eu acho importante. Primeiro, sobre o significado da palavra pródigo, porque a palavra pródigo é uma palavra esbanjador, podemos trazer como esbanjador empoderado. E dependendo da forma como você observa esse texto, como você traz a palavra pródigo, nós vamos olhar esse pai que está simbolizando Deus como, quem sabe, um grande pródigo. Você vai perceber isso no final do primeiro filho, você vai perceber isso. Porque quando Deus recebe esse filho, Ele é um Deus, Ele é um pai representado aqui, como um pai que não vê limites, como um pai que não vê limite para o perdão, que não vê limite para o amor. Então, de forma extravagante e extraordinária, Ele traz o perdão e o amor. Então, nós vemos Deus como um grande pródigo. Porque às vezes a gente atrela a palavra pródigo a alguém que se perdeu. E não é isso. A palavra pródigo não é sobre alguém que se perdeu, mas sobre alguém que extravasa, sobre alguém que esbanja, sobre alguém que não tem limite sobre o que está fazendo. Então, esse é o significado da palavra pródigo. Eu comentei semana passada sobre os 2 irmãos, Trouxe um panorama sobre os 2 irmãos, onde esses 2 irmãos simbolizam 2 classes de pessoas. A primeira classe é a classe dos pecadores, as pessoas que vivem deliberadamente, do jeito que querem, da forma que querem, esquecendo que existe um Deus, esquecendo que existe, regras, existem princípios e valores que têm que ser avaliados, se submeter, simplesmente decidem viver do jeito que querem viver. O irmão mais novo, esse mais jovem, ele representa esse tipo de pessoas nessa parábola. E o irmão mais velho seria representado pelos religiosos, pelos morais, pelas pessoas que seguem os valores, pelas pessoas que obedecem, arriscam tudo aquilo que tem que ser feito. Isso não é um problema, mas nós vamos ver semana que vem que pode se tornar. Mas enfim, ele está representando esses fariseus na época. Porque Jesus ele faz uma pergunta lá no começo, e eu não vou ler todo o texto de novo, nós vamos ler só uma parte hoje, mas a parábola começa justamente por causa de um questionamento que fazia Jesus. Porque o texto começa em Lucas 15:1, falando sobre que as pessoas se aproximavam de Jesus. E eu comentei que essa aproximação de Jesus era sobre algo contagiante, ele atraía a atenção de algumas pessoas. E as pessoas a qual ele atraía a atenção eram os pecadores, eram as pessoas que, à vista da sociedade, estavam todos errados. Nos padrões da época dos religiosos, eles estavam completamente errados, as pessoas. Mas Jesus atraía essas pessoas.
E até fiz um comentário que se a nossa pregação, se a nossa vida, se o nosso testemunho não atrai essas pessoas, tem algo errado. Porque se eu e você temos que ser a réplica do Senhor, se nós temos que, como cristãos, que somos pequenos cristos, nós devemos replicar os seus princípios, replicar o seu exemplo, replicar o que ele fazia. E a própria palavra diz que nós faríamos coisas maiores, então nós temos que arrebanhar grupos ainda maiores. Se aquilo que nós estamos fazendo não está atraindo essas pessoas, tem algo errado com a gente. E aí nós vamos entrar no filho mais velho, na semana que vem nós vamos entender algumas coisas que podem fazer isso acontecer. Mas fato é que Jesus atraía, ele tinha esse poder de atrair as pessoas até ele, os pecadores, as pessoas que ficavam à margem da sociedade, que não conheciam a palavra na sua essência, né? Deixa eu ver o que mais que é importante eu trazer para esse contexto de agora. Enfim, vamos falar sobre o irmão mais novo, né? Vamos ler o texto, para quem não lembra bem da história, mas nós vamos ler só a parte do filho mais novo, tá? Lucas capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para que fosse para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Mais uma vez, nós levantamos a voz em oração na sua presença. Espírito Santo de Deus, venha fazer e trazer sentido a essa palavra nessa noite. Que o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso entendimento esteja aberto agora. Que o Teu Espírito possa fazer exatamente o seu papel, que é convencer as nossas vidas, convencer a nossa mente, nos convencer do pecado e do juízo. Que essa palavra venha trazer, quem sabe, conforto, mas também venha nos confrontar. Mas a única coisa que nós não queremos é que o Senhor venha falar algo para nos agradar. Estamos aqui para ser transformados e aparados pelo Senhor, amparados pela Tua palavra, mas queremos aqui ser transformados pelo Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Então, como eu falei no começo, essa história fala sobre 2 irmãos perdidos. E hoje nós vamos falar sobre um deles, né? E esse texto que nós lemos agora fala sobre o irmão mais novo, e ele decide não mais viver debaixo da tutela do seu pai. Ele decide viver do jeito que ele gostaria de viver. Ele olha e fala: poxa, está muito legal viver aqui no palácio, é muito bom viver aqui com todas as regalias que eu possuo, mas eu quero hoje ser dono do meu nariz. Eu quero, a partir de agora, tomar as minhas decisões, fazer o que eu quiser com aquilo que eu tenho. Não quero mais ter que pedir aval do meu pai para comprar isso, eu não quero mais pedir autorização para fazer aquilo. A partir de agora, eu quero viver a minha história. A partir de agora, eu quero viver do meu jeito, a minha maneira, com as minhas regras. Eu acho que é algo normal na sua casa, você que é pai, você que é mãe, é chegar para um filho seu que, quem sabe, se rebela, ou que, quem sabe, quer tomar a autoridade da casa. E aí você chega para ele e fala: senta aqui, minha casa, minhas regras. Tem que ser assim. Tem que se submeter sobre a autoridade da casa. Nós, por exemplo, quando nós vamos viajar e vamos na casa de algum parente, ou vamos na casa de algum amigo,
nós temos que entender que na casa daquela pessoa, as regras são dele, no caso do chefe da casa, das pessoas que estão na casa. E eu tenho que me submeter às regras daquela casa, me submeter à autoridade daquela casa. E esse jovem, ele decide simplesmente, eu não quero mais me submeter a isso. Quero simplesmente ir embora. E é exatamente isso que ele faz. Só que antes de ir embora, ele entende, poxa, mas eu tenho direito sobre algumas coisas aqui nesse lugar. Eu também sou filho, e eu sendo filho, eu tenho direito à herança. Só que, quando ele faz esse pedido, e ele fala assim, olha, eu quero a minha parte da herança. Ele faz algo que, de certa forma, para nós, às vezes pode parecer que não tem importância ou problema algum fazer esse pedido. Mas, para os mais antigos no Oriente Médio, isso era uma afronta. Por que era uma afronta? Porque o pai ainda estava vivo. Então, ele, de certa forma, não tinha o direito de fazer esse pedido. Como filho ele tinha, mas pela cultura e por como ele deveria se portar, por questão de ética, enfim, ele não deveria fazer esse pedido. Mas ele chega e faz o pedido. Agora, pensa como a sociedade começou a enxergar aquela família. Como é que as pessoas começaram a ver e avaliar o que estava acontecendo naquela família? Foi uma vergonha tremenda para aquele pai. Lembrando uma coisa, gente, só reforçar isso, até o professor comentou com a gente, né? E eu já tinha falado isso na semana passada, isso é uma história, tá? É uma parábola. Às vezes a gente começa a falar da história e parece que realmente existiu um homem, mas não existiu, tá? Então, assim, só para reforçar isso na mente da gente. Mas para essa época, Jesus está dando uma resposta por meio dessa história. E quando ele começa a contar essa história, provavelmente alguns fariseus, alguns mestres da lei que estavam ali, já começaram a torcer o nariz para Jesus. O que ele está dizendo? O que ele está querendo? Onde que ele quer chegar com tudo isso? Porque eles já sabiam que um filho, quando ele fazia esse pedido, ele desrespeitava a autoridade do pai. Ele desrespeitava tudo aquilo que o pai era. Se tinha um entendimento de que aquele filho não estava nem aí para o pai. Ele tinha um relacionamento, mas o relacionamento que ele tinha com aquele pai era simples e único financeiro, material. A partir do momento que ele pede a herança, ele está falando assim, olha, eu gosto muito do senhor, você é um cara muito legal, é um cara que tem muito resultado, dá para ver por tudo que você tem, mas eu cansei desse relacionamento, eu quero o dinheiro, quero tudo que é meu e vou embora. Para ele simplesmente era um relacionamento estritamente financeiro. Era isso que ele estava dizendo nessa história. E aí o pai simplesmente traz uma resposta para esse filho. E um detalhe antes de trazer essa resposta, né, desse pai, era o seguinte, que ele tinha direito a uma parte, mas por ser o filho mais novo, e por serem 2 irmãos somente, ele tinha direito a 1/3 somente da herança. Que como que funcionava? Se um pai tivesse 5 filhos, por exemplo, o mais velho tinha direito a 50% da herança toda, e os outros tinham que dividir o resto. Como eram 2, ele tinha direito a 2/3, o mais velho, e o mais novo tinha direito a 1/3. E o texto diz que quando ele toma essa decisão, ele fala assim, olha, depois de alguns dias, ele pega tudo que tem e vai embora. Por que ele não pega tudo na hora? Por um motivo muito simples, não é que nem hoje, que você tem tudo... Poucas pessoas hoje andam com dinheiro físico na mão. Né? Anda com cartão, anda com dinheiro digital, um dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, o cartão de débito, enfim. Nessa época não tinha essas coisas, obviamente. E como é que alguém tinha suas posses? Como que alguém tinha suas riquezas? Ou era em ouro, prata, em animais, ou em terras. Agora pensa só, um homem como esse da história, sendo alguém muito rico, ele não tinha tudo em ouro, não ia ter tudo em joias, tudo em... Não, ele tinha a maior parte da sua fortuna provavelmente em terras, espalhados em vários lugares, ou quem sabe naquele próprio reinado, mas ele tinha muitas terras. E por que então que esse jovem não vai embora na mesma hora? Porque o pai tinha que colocar à venda aquelas terras para que desse o valor que aquele jovem precisava, que era de direito dele, para que ele fosse embora. Então, por isso que ele não vai na hora embora, conforme o texto diz que ele foi após alguns dias. Eu falei para você de alguns valores que possuíam, e esses valores, quem sabe, foram se perdendo ao longo do tempo, e para nós, às vezes, não faz muito sentido. Mas eles eram uma sociedade absolutamente patriarcal. O que é isso? É aquilo que eu falei para você, de se respeitar a paternidade, de se respeitar a autoridade daquele pai. E isso para esse pai foi algo vergonhoso.
olhando, e os fariseus olhando o Jesus contando essa história, e eles começam a olhar, cara, mas que vergonha é essa que esse pai passou? E era esse mesmo sentimento que Jesus queria criar dentro deles, fazer eles começar a raciocinar e a pensar sobre essa história. Só que mesmo tendo essa, vamos dizer, essa vergonha, e quem sabe se fosse um outro pai nessa época, né, digamos um pai literal, um pai real, não faria e não daria a herança para esse filho. O que normalmente ele poderia fazer? Expulsá-lo da família e quem sabe dar um chute no traseiro dele e falar, vaza daqui. Mandar dar uma surra para ele aprender. Mas não é isso que esse pai faz. Olhando para todo o contexto da sociedade a qual eles viviam, a reação desse pai foi totalmente contrária. Ele simplesmente reparte sem reclamar, simplesmente pensando no amor que ele tinha no filho. Ele falou, não, tudo bem, meu filho, então eu vou repartir, vamos colocar à venda tudo que a gente possui aqui e você vai ficar com a tua parte. Só que o texto diz o seguinte, que o pai repartiu entre eles. E aí nós vamos ver algo muito interessante com o irmão mais velho, que a revolta toda dele, de certa forma, é meio egoísta, porque ele também recebeu a herança nesse texto. Nessa história ele também recebeu, porque o texto diz que os dois receberam. Mas vamos voltar para o irmão mais novo. A palavra propriedade no grego, e essa palavra que é usada é a palavra bios aqui. A palavra bios, ela significa vida. E não tem a ver com propriedade, com finanças. Porque lembra que essa é uma história que Jesus está contando. Se Jesus está contando essa história, ele tem um propósito em falar dessa história. E se esse pai aqui nessa história simboliza Deus, por que essa palavra aqui é usada como bios? A palavra propriedades. O pai dividiu as suas propriedades, o pai dividiu a sua vida entre os filhos. Por isso que esse pai ele não se nega em entregar a herança para o filho, porque o pai não estava preocupado com o valor material daquela herança, mas sim com a vida daquele filho. Ele olha para aquele filho com muito amor, com muita compaixão e fala assim, essa é a sua decisão, essa é a sua escolha, não tem problema, então eu reparto a minha vida e entrego ela para você. Você vai levá-la e você vai poder fazer dela o que você quiser. Olha para você, olha para o teu passado. Olha para todas as escolhas que você fez daqui para trás. Qual delas Deus te impediu de fazer? Nenhuma. Deus nunca vai impedir eu e você de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. O máximo que Ele pode chegar para mim e falar assim, olha, você pode fazer isso e a consequência pode ser essa, mas se você fizer isso, a consequência é essa. Qual você quer fazer? Olhando para o contexto a qual eles viviam, esses mestres da lei sabiam exatamente o que é que eles deviam ou não deviam fazer. Mas mesmo assim, Jesus conta essa história e fala, olha, ele repartiu essa vida. Ele repartiu a bios dele e entregou para esse filho por amor a ele. Tem um musical, e nesse musical ele fala o seguinte, tem uma frase que diz assim, sabemos que pertencemos à terra, e a terra a que pertencemos é grande. Essa frase para nós não tem sentido, mas para eles tinha tudo, porque como eu falei para você, eles eram vistos por aquilo que eles tinham, por aquilo que eles possuíam. E agora imagina como esse pai, ele passa a ser visto, qual o pai que Jesus queria que eles enxergassem. Um pai que realmente foi renegado, um pai que realmente foi, vamos dizer, abandonado, podemos dizer assim, e que deveria ter agido de uma forma totalmente diferente, e além de ser renegado, além de ter sido virado as costas por um filho, ele não só perde aquele filho, mas ele também perde parte da terra. E aí essa frase, ela encaixa porque, o que essa frase desse musical ele diz? Sabemos que pertencemos à terra. Era o pai olhando e falando assim, poxa, eu pertenço a isso, fui eu que gerei isso, fui eu que fiz isso, eu que consegui juntar todo esse reino, fui eu que batalhei para que isso acontecesse, fui eu que consegui criar tudo isso. E a partir do momento que aquele filho sai com aquilo, porque o filho tinha direito, mas depois que ele morresse, eles iam fazer parte de tudo aquilo que o pai criou. Mas ele simplesmente antecipa, ele não só estava perdendo uma terra, mas ele estava perdendo parte dele naquela história. Ele estava perdendo parte daquilo que ele era, quando aquele filho vai embora com o dinheiro da terra. Então não era só em relação a perder um bem material, era sobre perder parte dele.
Sabe, quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, e nós decidimos simplesmente falar, Jesus, foi legal até aqui, foi tudo bom a viver com você, cantar na igreja, ter experiência na rua, foi muito legal, mas a partir de agora eu quero ir embora. Deus não vai agarrar a porta e falar assim, daqui você não passa. Não. Só que o que eu e você precisamos entender e lembrar, que a minha vida e a sua vida foi dada por Ele. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus nos deu o sopro de vida. E a partir do momento que eu saio para fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu acho que é certo, eu não só estou saindo sozinho, mas eu estou levando parte dele, porque o sopro de vida veio dele. Então, quando eu e você decidimos tomar uma decisão e falar, Deus, eu estou indo embora, não quero mais morar com você, não quero mais fazer parte dessa família, eu quero a partir de agora ter a minha autonomia, eu quero fazer o que eu quero. Eu não estou saindo sozinho. Eu estou levando parte de Deus comigo. Porque nem o meu corpo é meu, porque foi Ele que criou, mas ainda mais o fôlego de vida, porque foi Ele que soprou. Então sempre nós vamos carregar Deus em nós. A questão é o quanto de Deus eu quero carregar, o quanto de Deus eu quero em mim, o quanto de Deus eu quero participar. Sabe, então, olhando para esse contexto, nós vemos que o jovem não saiu só para viver a sua vida, mas ele levou a vida de Deus dentro dele, ele levou parte do Pai junto com ele. Em Filipenses 2, se puder abrir lá para nós, que foi mais rápido. Filipenses 2, no versículo 6. Diz assim, pois ele, nós vamos ler até o 8, tá? Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. 7. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Sabe, a gente começa a ver um Deus que nos ama tanto, que Ele abre mão, vamos dizer, de si mesmo, como exatamente esse pai faz nessa história, abrindo mão de parte dele. Deus abre mão da sua glória em Jesus, simplesmente para fazer uma coisa, nos amar. Simplesmente por um motivo, para nos trazer de volta. Para nos dar uma oportunidade de fazer parte da família de novo. Sabe, mas o interessante aqui é que esse jovem já fazia parte da família nessa história. Mas ele simplesmente decide não fazer mais. Quantos de nós, na nossa caminhada, decidimos não fazer mais parte da família de Deus? Achando que estamos tomando a melhor decisão, achando que estamos fazendo a melhor coisa da nossa vida. Mas falta uma coisa na nossa cabeça. Consciência, visão, discernimento. E esse jovem simplesmente vai embora. Só que no texto você vê e fica bem claro que esse pai não questiona, esse pai simplesmente deixa fazer. Abre para nós lá em Isaías 53, coloca outra tradução para nós. Isaías 53, 11. Nós vamos ver um paralelo sobre o porquê é que Deus não nos impede, o porquê é que Deus nos permite fazer o que nós fazemos e o que nós queremos. Quando Ele vir que tudo resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Próximo. E eu lhe darei as honras de um saldo vitorioso, pois ele se expôs à morte e foi contado entre os rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Próximo. Pois conta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, que tu não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Sabe, esse texto ele mostra para nós exatamente um Deus que por amar, um Deus que por se preocupar,
um Deus que realmente se importa com a sua criação, ele decide deliberadamente falar, olha, te dou livre-arbítrio, te dou liberdade para você escolher. Só que tem um texto que diz que ele se alegra de tudo aquilo que ele está fazendo, que os frutos do seu trabalho trarão satisfação. Então, nós vamos começar a olhar aqui na sequência, justamente que quando esse filho volta, existe satisfação no coração daquele pai. Quando o filho retorna, existe satisfação dentro do coração dele. Esse pai, ele responde com muita tranquilidade, mas ele suporta com paciência, mesmo sabendo que ele estava perdendo a sua honra, mesmo tendo a dor de uma rejeição, porque, para pensar numa coisa, às vezes quando você faz algo para alguém, ou você faz um trabalho, você faz qualquer coisa, e aí você não recebe, quem sabe, nenhum elogio da pessoa, pelo contrário, ainda se alguém chega para você e fala assim, nossa, podia ter feito melhor, né? É como que nem nós fomos ontem lá, né, na casa do pastor Aldecir, né, da pastora, e aí fomos recebidos com um belo café, né, e, gente, eu vou falar para você, pensa numa cozinheira de mão cheia, a pastora Elaine, hein? Comecem a orar para Deus, né, falei, Deus, eu também quero tomar um café lá na casa do pastor, né. Gente, é como se eu chegasse lá e falasse assim, pastor, esse pastel aqui ficou bom, mas só podia ter melhorado um pouquinho, né. Como que ela ia se sentir se eu falasse uma coisa dessa? Como se eu chegasse assim para o pastor e falasse assim, pô, pastor, o convite foi bom, mas poderia ter feito uma coisa melhor, né? Como você se sentiria se você recebesse um elogio desse? Agora pensa nessa história, como o pai se sentiria vendo o filho indo embora, sendo que o filho estava rejeitando o amor dele. Pensa você sendo rejeitado por alguém, como você se sentiria? Sabe, é esse mesmo sentimento que Jesus estava querendo fazer com que os fariseus sentissem. Porque eles eram pais, eles também eram patriarcas, então Jesus queria mostrar para eles, eu quero que vocês sintam qual é a dor de uma rejeição. Porque depois você vai ver que eles vão entender o que é que Jesus estava falando. Mas nós vamos ver isso só na semana que vem. Mas Jesus queria trazer esse sentimento para eles. Um sentimento de rejeição. E sabe o que é tão legal na palavra de Deus? Que a palavra de Deus estava sendo pregada para eles, mas ela também é pregada para nós, nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela se renova. E quantas vezes eu e você simplesmente falamos para Deus assim, você é muito legal, mas eu não quero mais você. Nós rejeitamos e viramos as costas para Deus. Nós fazemos exatamente o que esse filho fez com esse pai. Simplesmente virou as costas para ele. E o sentimento que, quem sabe, você começou a pensar na sua cabeça é o mesmo que muitas vezes Deus sente, porque às vezes nós viramos as costas como se ele fosse só um banco que nós podemos acessar a hora que nós quisermos. Como se ele fosse a fada do dente ou o Aladim, a qual nós esfregamos a lâmpada e ele faz os pedidos que a gente precisa. Deus não é isso. Deus é soberano. Deus é rei. Deus é pai. E tem que ser honrado por todos nós. E quando nós o desonramos, quando nós vamos contra a sua palavra, quando nós o desobedecemos, quando nós simplesmente rejeitamos cultuá-lo, simplesmente quando nós colocamos a nossa vida como preciosa, não, Deus, eu até podia ir no culto, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Ah, não, mas a sala de oração, não, mas depois eu oro, porque eu tenho isso, eu tenho que assistir isso, eu tenho que assistir aquilo, eu tenho que descansar. E ali nós vamos rejeitando, nós vamos dando as costas para o Senhor. Como se a nossa vida fosse mais importante do que aquilo que Ele é. Às vezes a gente olha a história do filho pródigo e já lembra, fulano precisava ouvir isso. Aquela pessoa precisava estar aqui agora. Não, nós precisamos estar aqui agora ouvindo. Nós precisamos ouvir toda hora. Porque se nós não nos alinharmos com a palavra do Senhor e com quem nós somos, nós nos tornamos piores do que o filho pródigo. E muitas vezes entramos na classe do irmão, mas daí isso nós vamos ver semana que vem. E provavelmente vai ter bastante identificação. Mas esse filho virou as costas para o pai. Responda para você mesmo. Como está o seu relacionamento com o pai? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? O quanto nós temos honrado a Deus de verdade? Porque às vezes é muito simples eu chegar e apontar o outro, porque o outro foi para lá e o outro foi para cá.
mas como eu estou nesse negócio? Quem sou eu na fila do pão, como dizem por aí, né? Quem somos nós nessa história? Mas enfim, esse jovem, ele faz um pedido, o pai atende o seu pedido, mesmo sendo rejeitado, mesmo entendendo que ia ser difícil para ele aceitar e para ele viver, né, nesse contexto. E essa história diz que esse filho vai para um lugar distante. E ontem até estava conversando com o Léo ali atrás, no culto de jovem, e nós estávamos refletindo, né, sobre algumas coisas. E uma coisa que foi falado ontem, sobre esse jovem ter ido para um lugar distante. E aí eu falei para o Léo assim, Léo, pensa no negócio. O lugar podia ser distante, mas não era distante, não era tão distante ou distante o suficiente para que ele não pudesse voltar. Era longe, mas dava pé para voltar para casa ainda. Sabe, o que Deus está falando para nós é, você pode estar até distante de mim, mas ainda tem tempo para você voltar. A distância ainda é suficiente para você retornar. Quando que é que essa distância é maior o suficiente para que não haja volta? Quando você morre. Aí você está numa distância que é impossível você voltar. Sabe, então, enquanto você está abrindo seus olhos todas as manhãs, que você fala, Deus, valeu, obrigado, acordei mais uma vez. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de fazer novas todas as coisas, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de falar, pai, pequei contra você, pequei contra os céus, não devia ter feito, te desonrei, mas eu estou aqui. Ainda dá tempo. Então essa distância não é distante o suficiente para você ficar longe de Deus. Pelo menos por enquanto. E ele tem um plano. Quando ele vai, e aí o texto diz assim que enquanto ele tinha dinheiro, enquanto as coisas estavam bem, enquanto ele tinha como se alimentar, estava tudo tranquilo. Mas o texto diz assim, depois, no versículo 14, diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Nós aprendemos duas coisas aqui. Primeiro, que não se deve comer tudo, porque pode vir uma fome no país e você está desprovido. E segundo, que veio a fome, e por não ter nada, ele teve que pesar a mão na consciência. Porque, às vezes a gente fica pensando, por que é que a gente passa alguns problemas? E às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, mas parece que essa prova não passa. E às vezes não é prova, é só escolha. A gente confunde muito prova com escolha. O que é prova? Prova é quando não foi porque você escolheu que você está passando aquilo. Simplesmente surgiu, é igual Jó. Jó escolheu viver aquilo que ele viveu? Não. Simplesmente Deus falou assim, aquele cara ali é meu? Ah, mas eu quero tocar. Pode tocar na vida dele, não tem problema. Aquilo foi prova, porque não foi ele que escolheu. Agora, quando você pega o teu cartão e faz o que você quer com o teu cartão, aí quando você vai lá para o bar e bebe todas que você queria beber, aí você vai lá e tem uma cirrose. Foi culpa do diabo? Não. Você decidiu encher a cara. Quando a pessoa vai lá e usa droga até torar. O cara tem uma overdose. Vai para o hospital e não morre. Foi culpa do diabo? Não. Ele escolheu fazer. Então nós às vezes confundimos algumas coisas. Aí o cara vai lá no agiota e pega tudo que podia. E aí o agiota está caçando ele que nem ouro, para matar, para pegar tudo que tem. É culpa do diabo? Não é, gente. É escolha. Então as provas, elas acontecem. Mas as escolhas também têm resultado. Então, às vezes, muitas das vezes, aquilo que eu e você estamos passando não é uma prova de Deus. É simplesmente Deus falando assim, eu deixei você ir para o caminho que você queria. Você me perguntou? Não, então você foi. É o resultado de uma escolha, então não é prova. Muitas das vezes. Mas fato é que esse jovem decide fazer o que ele queria fazer. E aí, porque ele gastou tudo, ele não tinha mais recurso, veio uma fome sobre o país. A história diz o seguinte, que aí ele começa a procurar um trabalho. E ele vai até alguém daquela cidade onde ele estava, supostamente, e alguém fala, olha, vai na fazenda tal e vai cuidar dos porcos lá. E ele foi. E quando ele vai cuidar dos porcos, qual é o problema? Teoricamente, ele deveria ter um salário, mas não sei se ele recebia esse salário. Porque o texto diz que ele tinha muita fome, e a fome era tanta que ninguém dava nada para ele. Davam para os porcos, o texto diz ali. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos e tal. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Ele estava sendo tratado basicamente como um escravo nessa história. Jesus começa a contar isso para eles e o pessoal fica, o que será que vai dar o desfecho desse negócio, né? E às vezes você deve estar pensando a mesma coisa. Mas ele tem desejo de comer a comida dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. Provavelmente ele nem salário tinha. E quando isso acontece, aí eu volto para a prova e para a escolha, por que Deus deixa às vezes isso acontecer com a gente? Para a gente cair em consciência de quem nós somos, de quem Deus é e o que Ele espera de nós. E aí ele fala, você tem que entrar nesse lugar, porque enquanto você não entrar nesse lugar, você não entende que você depende de mim, que você precisa de mim e que tudo vem por mim. E que você tem uma casa, que você não precisa passar por isso, simplesmente você tem que se arrepender e voltar. Sabe, então, se não fosse nesse lugar, quem sabe esse jovem dessa história não ia entender aonde era o seu lugar. E às vezes nós estamos perdidos sem saber qual é o nosso lugar. E aí Deus permite nós entrarmos em alguns lugares, até pelas nossas próprias escolhas, para nós lembrarmos de onde nós temos que voltar. Para onde nós devemos ir, de onde nós não deveríamos nem ter saído. Simplesmente porque decidimos às vezes nos aventurar. E quando ele chega nessa situação lamentável, o que é que ele começa a pensar? Poxa vida, lá na casa do meu pai tem comida de sobra. Lá os trabalhadores que estão comendo 50 vezes melhor do que eu. E eu estou aqui com fome, querendo comer a comida desses porcos. Começa a lavagem, começa a coisa horrível, mas eu estou com fome. Só que ele não come. Pelo menos a história diz que não falou que ele comeu. Mas ele começa a traçar um plano. Ele começa, na mente dele, a ensaiar. Poxa, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou ter que reconhecer que eu errei. Ele começa a pensar isso nessa história. Eu tenho que chegar lá e falar, poxa, realmente eu errei. E realmente eu errei, porque olha onde eu estou. E ele vai começar a ensaiar. Eu falo, eu acho que agora eu vou melhorar. Acho que está faltando isso aqui. E ele começa a ensaiar isso na mente dele. E ele começa, e ele realmente cria uma frase, ele cria uma resposta para esse pai. E o que é que ele fala nessa história? Ele fala, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Fato é que ele tinha entendimento, ou pelo menos Jesus está tentando trazer esse mesmo contexto para aqueles fariseus, onde eles sabiam que algumas coisas, alguns erros, algumas falhas cometidas pelas pessoas, uma desculpa só não era suficiente. Simplesmente chegar para eles e falar assim, olha, pai, te peço desculpas, me recebe de volta. Não era essa a cultura. A tradição não era essa. Haviam coisas que ele tinha que pagar um preço para que realmente ele pudesse ser resgatado, para que ele pudesse ser recebido de novo. Só que um detalhe, ele já sabia também que mesmo que ele fosse perdoado, ele não tinha mais o direito de ser filho. Pela atitude dele, pelo que ele fez, ele não mais podia ser considerado da família. E ele sabendo disso, nessa história, o que ele pensa? Poxa, agora eu vou ter que chegar lá, reconhecer que eu errei, entender que eu pequei não só contra Deus, mas contra ele também. E por ter feito esse erro, eu vou ter que agora pagar a minha conta. E aí o que ele pede? Ele pede para ser como um dos trabalhadores, para que ele pudesse aprender alguma coisa, porque ele não sabia fazer nada, porque ele era filho. Então ele não precisava trabalhar, porque ele tinha tudo. A partir de agora ele teria que aprender uma profissão, e aprendendo a profissão ele teria que começar a pagar o rombo que ele deixou. Então é isso que passa na cabeça dele nessa história. Ele tem essa compreensão, ele tem esse entendimento. A partir desse entendimento, o texto diz assim, que a partir do momento que ele tem essa compreensão, sabe o que ele vai dizer, ele se arruma e vai para casa. Sabe, então, para que Deus possa nos receber, para que Deus possa, ou pelo menos para que nós possamos chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha, estou aqui de novo. O que Deus espera de nós? Reconhecimento e arrependimento. Primeiro ponto. É reconhecer que fez errado, é reconhecer que errou e pedir perdão ao Senhor. Só que ele reconhece, e quando ele vai pedir perdão? Depois que ele reconheceu. Quando ele reconhece, ele vai. O problema é que às vezes a gente reconhece que errou, nós reconhecemos que estamos errados, mas não vamos até Deus. Simplesmente ficamos esperando ser tomados pela mão por alguém, e daí alguém vai vir me resgatar e vai vir passar a mão na minha cabeça. Não é assim. Você saiu, você volta.
É assim que funciona. Só que para voltar, primeiro vai ter que reconhecer, vai ter que entender. E se ainda não entendeu, é porque ainda não foi profundo o suficiente para compreender. E às vezes vai ter que penar mais um pouco para poder entender. Só que a hora que você entende, só uma coisa é necessária: voltar e pedir perdão de volta. Não precisa de mais nada. O problema é que às vezes a gente fica esperando alguém vir atrás da gente. O que acontece na maioria dos lugares que a pessoa desvia? Você chega na casa da pessoa, ou melhor, a pessoa um dia volta para a igreja, se volta, e aí qual a primeira reclamação? Ninguém foi me visitar. Primeira coisa que a gente faz. Esqueceram de mim, o povo da igreja nem lembra que eu existo. O pessoal da igreja não precisa lembrar de você, quem precisa lembrar é Deus. As pessoas podem esquecer, mas Deus nunca vai. Porque eu não estou salvo no pastor, na pastora, em qualquer pessoa aqui. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Então eu devo responsabilidade a Ele. E é para Ele que eu tenho que voltar, por meio da igreja. Agora, o problema é que a gente senta no nosso lugar e fica, daqui eu não saio até que vim buscar. Se não ligarem para mim, eu não volto. Então vai ficar lá. Porque às vezes até Deus faz a gente esquecer. Só para tratar o ego, só para tratar o orgulho. Para vir a humildade e ela começar a aflorar. Sabe, então não fica esperando mais nada. Simplesmente vai. E abraça o pai. E é isso que o rapaz faz nessa história. Ele ensaiou, entendeu e partiu para a estrada. Foi para lá. E aí quando ele estava mais ou menos a uma distância que poderia ser visto, o que é que o pai faz? Vou esperar ele aqui, com um pedaço de ripa na mão. A hora que ele chegar, ele vai ver. O povo da velha guarda sabe o que é isso, né? Chega lá assim, passa para cá. E a mãe com a vara na mão, né? Não, eu não vou te bater. Não vai mesmo. Eu não sei porque eu não apanhei de vara, né? Eu sou Nutella, né? Mas eu nunca fiz nada tão grave assim. Eu lembro de algumas pessoas, ainda bem que ela não está aqui, né? Mas eu não vou expor, não. Mas, gente, tinha gente que apanhava bonito, viu? Mas é porque também fazia umas coisas assim que Deus o livre, né? Acho que o diabo olhava e falava assim, nunca pensei em fazer isso. Né? Tem gente que é feio na foto. Mas esse pai não estava com a vara na mão esperando ele passar, ou com a havaiana de pau, né, para pegar na corrida. Não, ele estava esperando e olhando, quem sabe avistando. Não tem como dizer que ele estava todo dia lá, porque é uma história, né? Mas na história ele estava olhando. E quando, quem sabe, passou pela estrada, ou ele estava, sei lá, fazendo alguma coisa, ele olha de longe, enxerga o filho, e na mesma hora que ele enxerga o filho, ele nem espera o filho chegar. Ele sai correndo, levanta a bata dele lá, a túnica dele, e sebo nas canelas atrás daquele filho. Não para ir correr, resgatá-lo, mas para ir de encontro, porque o filho também estava vindo. Sabe, o que Deus espera de mim e de você é justamente a cena a qual Ele te veja indo ao encontro a Ele, para que Ele possa ir de encontro a você e juntos vocês possam se abraçar. Sabe, Deus, Ele não enviou Jesus na cruz à toa. Ele não permite o Filho dEle morrer por mim e por você em vão. Mas Ele tem uma expectativa em mim e em você, de reconhecimento, de cooperação, de falar, ei, eu estou te resgatando, eu estou te dando uma oportunidade de novo. Você vai perder? Você vai simplesmente virar as costas para tudo que eu fiz? Não é isso que Deus espera de nós. E algo que eu até comentei na semana passada, e provavelmente isso chocou os fariseus. Quando Jesus chega nessa parte da história, onde esse pai vai ao encontro, ele fala, não, agora é demais, Jesus. Agora você já está bagunçando com a gente. Porque na cultura deles, daquela época, um pai nunca faria isso. Nunca. Porque era desonroso um pai levantar a sua túnica e mostrar as suas pernas nuas. Para eles era desonroso fazer isso. Mas Jesus estava mostrando para eles um outro tipo de pai, que eles ainda não tinham contato. Ele estava mostrando Deus, ele estava querendo mostrar quem eles eram nessa história e quem Deus era nessa história. Ele estava querendo mostrar agora para mim e para você quem é o Deus que te espera quando você decide voltar para casa. Não é o pai que está com um pedaço de ripa na mão, com a havaiana de pau, com a vara de marmelo ou um cabo de fio de alguma coisa. Não. Porque quem sabe a referência de pai que você tem é essa. De alguém que quando você fazia algo errado, arrebentava você no pau. Quebrava você de verdade. Arrancava sangue, quem sabe. Mas Deus não é esse pai. Deus quer mostrar, por meio de Jesus nessa história, quem é o pai que realmente te ama e que se importa com você.
Um pai que quando você chegar, ele não vai bater em você. Ele vai abraçar você, ele vai beijar você, ele vai amparar você. Sabe, o Jesus está mostrando exatamente um pai nesse nível que eles ainda não conheciam. Um relacionamento que eles ainda não tinham. E aí Jesus começa a colocar mais lenha nessa fogueira. Porque além de receber esse pai, sair correndo para abraçar o filho, beijar esse filho, esse pai chega e fala assim: ei, traz a melhor roupa e coloca nele. Só que Jesus fala dessa história da roupa depois que o filho começa a falar. Porque o filho chega: pai, pequei contra você, e ele conta aquilo que ele ensaiou, quem sabe ao longo da estrada. Mas quando o pai ouve aquilo, ele faz de conta que nem ouviu. Ele nem dá resposta a esse filho nessa história. Ele simplesmente chega para um dos seus e fala assim: pega a melhor roupa e coloca nesse filho. E quem sabe isso foi um choque, né? Imagina um filho, sabendo que poderia ser punido da pior forma possível, é recebido pelo pai, é abraçado pelo pai, é beijado pelo pai e agora vai vestir a melhor roupa. Mas sabe qual que era a melhor roupa que Jesus estava falando ali? Pensa só. O cara era rei nessa história. Era o supra-sumo do lugar. Qual que era a melhor roupa da casa, vamos dizer? De quem era a melhor roupa da casa? Se o filho tinha ido embora com tudo que ele tinha. Será que era do irmão mais velho? Pegou a roupa do irmão mais velho e colocou nele? Não, era a roupa do próprio pai. Sabe, o que Deus está falando comigo, com você, é que independente de onde você foi, independente do que você fez, Ele quer que você volte, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar e não só te receber. Mas quando Ele coloca a roupa dEle mesmo, a própria roupa dEle, Ele está falando assim: estou te recebendo na família de novo. Sabe, aquele direito que ele havia perdido, o pai nem quer saber o desculpa que ele tinha. Ou não quis nem saber a história a qual ele tinha para contar. Mas ele fala: ei, estou te recebendo de volta ao seio da família. E o pai não para por aí, o pai simplesmente fala assim: pega agora a roupa, pegou a roupa, então agora pega o anel, porque o anel simbolizava o quê? Aliança feita de novo. Agora, além de ele fazer parte da família, agora por aquela aliança, ele faz o quê? Estou te colocando de novo como um herdeiro. Quem sabe agora muito menor, porque você já levou parte da herança, mas estou te colocando de volta na mesma posição. E agora você passa novamente a ser herdeiro junto com o seu irmão. Você agora é meu filho de novo. Sabe, e o tempo que ele perdeu foi extremamente inútil. É como Salomão, quando você olha Eclesiastes, você vai ver Salomão fazendo uma reflexão sobre a vida que ele levou. É quando você vai para o capítulo 7, para o 14, para o 10, para o 13, você vai ver o que é Salomão falando. Fiz tudo o que eu queria, experimentei tudo, não tive falta de nada. Tudo que eu tive vontade eu fiz. Mas aí no final ele fala assim: foi como folhas ao vento. Não me serviu de nada. Sabe, é exatamente assim com a gente. A gente decide viver a nossa história, experimentar tudo aquilo que a gente quer experimentar. E aí quando a gente experimenta tudo, está lá embaixo, jogado, largado. Aí a gente para que eu fiz isso? Não valeu de nada. Foi uma experiência que não teve sentido algum, que não teve retorno nenhum. Pelo contrário, só foi prejuízo, só foi ladeira abaixo. É como as pessoas dizem, né? Daqui para frente é só para trás, não tem mais nada. Sabe, então, essa reflexão que Jesus está passando e mostrando, e é a mesma que Salomão também fez. E aí esse pai não para por aí. Troca a roupa dele. Porque qual a intenção de pegar e trocar a roupa desse jovem nessa história? É de cobrir a vergonha dele de novo. É de simplesmente pegar tudo aquilo que ele fez de errado e falar assim: estou te perdoando, estou te limpando, te purificando, vou te lavar inteiro. Vou te colocar novas vestes, vou te deixar na posição de novo. A vergonha que ele cometeu, simplesmente ele está falando assim: olha, estou te perdoando de tudo isso. Jesus quer hoje te perdoar. Jesus quer hoje amar você de novo. E Ele não só quer te amar, mas Ele quer que você se sinta amado e quer que você se sinta amada. Porque um relacionamento com Ele não é só um relacionamento onde um só experimenta. Não, Ele quer que eu e você experimentemos o mesmo amor. A mesma satisfação que Ele tem de te receber, Ele quer que você receba em ser recebido. E aí esse pai coloca a roupa nova,
sandálias novas. E aí ele fala assim, agora, e foi isso aqui que pegou no irmão mais velho, né? Uma das coisas, mata o novilho gordo. Quando ele manda matar esse novilho gordo na história, é algo que para nós, a gente fala assim, legal, vai ter churrasco, né? Vai ser bom. Né? E a noite do sacrifício está marcada já, né? A próxima dos homens. Agora os homens já descobriram o que é a noite do sacrifício, acho que não falta um, né? Mas glória a Deus. E aí esse rei, esse homem, esse pai, ele fala, mata o novilho gordo. Novilho gordo era a carne mais cara que tinha na época. E essa carne era usada somente para questões extremamente especiais e para uma festa. Uma festa extremamente valorosa. E aí esse pai, vendo esse filho sem pestanejar, fala assim, mata o novilho gordo. A melhor carne que a gente tem, pode matar. Porque hoje nós vamos festejar. É isso que espera a mim e a você, quando nós simplesmente entendemos o nosso lugar e nos colocamos em posição para ser retomados a família de novo. Só que Jesus coloca tanto preço nessa história, ou gera tanto valor nessa história, porque quando os fariseus, quem sabe, ouvem Jesus falar, olha, novilho já é demais, agora deu. Porque eles sabiam o preço que isso tinha, eles sabiam o valor que isso possuía. Estava além de, quem sabe, que eles podiam imaginar ou pensar nessa situação. E isso é para eu e você entendermos que você vale um preço de sangue. Não existe nada nessa terra que vale mais do que você. As pessoas possam te renegar, te rejeitar, falar que você não vale nada, que você não presta, que você não tem valor. Aí Jesus simplesmente olha para mim e para você e fala assim, ei, você tem o preço do meu sangue. Eu dei a minha vida por você. Existe algo mais valioso que Jesus? Então, você tem esse preço. Você vale isso. Você tem que saber quem você é. Ontem os jovens falaram, a Yasmin ministrou sobre identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer rótulo vale. Se você não sabe de qual família você é, qualquer família está valendo. Qualquer sobrenome você carrega. Qualquer identidade você leva. Agora, quando você sabe que você faz parte da família de Deus, quando você carrega o nome de Deus em você, a marca de Cristo em você, não é qualquer preço que vai te derrubar. Não é qualquer opinião que vai te colocar para baixo. Falei, não, ei, eu faço parte da família de Deus. Está pensando o quê? Você acha que isso que você me falou vai me abater? Não, eu sei o que o meu Senhor pensa de mim. Eu sei o que o meu Senhor tem ao meu respeito, o que Ele pensa ao meu respeito. Então nós temos que saber. E esse filho é recebido de novo. Esse filho é recebido na casa de novo, com um grande churrasco. E o mais interessante é que nessa história, não só a família celebra, mas esse pai chama todo um reinado para celebrar. Ele chama todo um reino para celebrar com a melhor carne que havia no reino. Sabe, isso vai mexer depois com o filho mais velho. A mensagem a qual Jesus está trazendo é justamente uma mensagem de um amor que ele é restaurador. Independe da forma como você está, para onde você foi, Deus pode te restaurar de novo. Independente do jeito ou o que você teve de experiência, ou o que você meteu, ou com o que você fez, não importa o que você fez. Quando eu falo não importa o que você fez, eu não estou banalizando o pecado. Eu estou dizendo que não importa o que você fez, Deus pode te fazer de novo. Deus pode te restaurar e a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. É nesse sentido. Então nós vemos um amor aqui. O amor e a clemência de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecado ou transgressão. O filho mais novo vendo aquilo, porque quando o filho mais novo para, olhando aqueles porcos comer e tem fome, ele lembra de uma coisa, que na casa do pai tinha comida em abundância. Quando ele chega na casa do pai, ele descobre que existe uma outra coisa em abundância lá, que é a graça de Deus. Ele descobre que lá existe graça em abundância. O que é graça? É favor imerecido, é um perdão que eu não merecia, mas que eu recebo em Jesus. É um perdão sobre algo que realmente a sociedade podia jogar você fora. Mas Jesus fala assim, não, eu te quero de volta. Eu aceito você, eu quero você, porque eu posso restaurar você. Eu posso te fazer novo de novo. É igual aqueles carros antigos que os caras deixam novinho. E Jesus pode fazer isso com a gente. Deixar a gente novinho, mais bonito do que quando saiu da fábrica ainda. Porque ele coloca os acessórios, fica mais legal, fica mais bonito.
Então Jesus pode fazer isso comigo e com você. E ali, nessa história, Deus simplesmente está falando assim, olha, existe um Deus que não vai economizar nada por amor ao seu filho. Existe um Deus que não vai poupar esforços para colocar você na posição de novo. Pode sair caro, pode ser difícil, pode dar trabalho, mas Ele te coloca na posição de novo. Se você quiser, se você aceitar, se você simplesmente decidir andar com Ele de novo e fazer parte dessa casa de volta. Para a gente encerrar e a gente orar, fica de pé em nome de Jesus se você pode. O irmão mais novo, ele simboliza nessa história a gratuidade da graça. Porque a graça, realmente ela é de graça. Você não precisa dar a tua oferta para receber a graça. Você não precisa dar o seu dízimo para ter a graça. A graça é de graça. Só que o irmão mais velho, nós vamos perceber uma coisa. Que ele vai simbolizar o preço dessa graça. Porque a graça é de graça, mas ela custa tudo que você tem. Ela não é cobrada de Deus, mas custa tudo que você tem. Então a pergunta que eu tenho para você, baseado nessa palavra, é: aonde você está? E aonde você quer ficar? Quem sabe você está dentro da casa ainda, você está dentro do reino, você está dentro da família. Mas quem sabe dentro do teu coração existe um sentimento de ir embora. Existe um sentimento de experimentar tudo aquilo que vem dentro e deseja o teu coração. Mas deixa eu falar algo para você, olhando para essa história, não vale a pena. Não vale a pena. Isso é um engano de Satanás para cima de você. Isso é um engano do diabo, porque ele sabe o talento que existe dentro de você, ele sabe quem você é e o potencial que você é nas mãos de Deus. O diabo só quer fazer uma coisa, acabar com você. Nós participamos do jantar da Noemi, e lá tinha um pastor, e esse pastor ele era transexual. Não, travesti, né? Ele não era trans, né? Era travesti. E ele chegou num nível de colocar silicone e tal. Ele tinha acho que 1 litro de silicone em cada peito. Só que, e ele ainda comentou uma coisa que eu achei interessante. Interessante no bom sentido, né? Que ele falou o seguinte, que o silicone que ele possuía era o melhor que existia na época. Que é aquele que podia dar facada que não vazava. Que ele era tipo uma gelatina, sei lá o que era lá. Que não vazava, era um dos mais caros que existia. Só que na hora que ele foi tirar, saía mais caro para tirar e ele não conseguia ninguém para ajudar ele a tirar. E ali ele cometeu alguns equívocos na fala dele, mas enfim, não é sobre isso. Mas algo que ele comentou foi o seguinte, que quando ele foi para colocar, ele teve a ajuda de tudo quanto é lugar para colocar. Sabe por quê? E eu ouvi essa frase, eu achei muito legal, e é uma realidade. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho, para levar você para longe da família e deixar você igual o filho pródigo. A hora que você não tem mais nada, ele olha para você, fica aí agora. Fica aí, não tenho mais nada com você. Já fiz o que eu queria. É só isso que o diabo quer fazer. Ele quer tirar você da rota, ele quer tirar você da alegria da família, do conforto da casa. Porque às vezes a gente está dentro da casa, quando eu falo dentro da casa, na família de Deus, e acha que estando ali e os problemas que a gente possui, estando fora vai ser melhor. É isso que o diabo fala para você. É isso que o diabo tenta colocar no nosso coração. Que fazer o que o nosso coração deseja é melhor. Mas é uma mentira dele. Porque ele sabe que fora da presença de Deus, ele pode fazer o que ele quiser com você. A palavra de Deus diz assim, que os anjos de Deus andam ao redor daquele que o ama e o teme. E o diabo anda aonde? Ao derredor. Você está aqui, o anjo de Deus está aqui e o diabo está em volta. A hora que o anjo vazar, eu pego. A hora que o cara vacilar, eu pego. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. Tirar você da aliança da família. Tirar você da aliança e da presença de Deus. Para que a proteção que há de Deus em você seja retirada. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente pensa assim, agora Deus não está mais... Deus tirou a mão de cima de mim. Não é. Quer ver? Vem cá, pastor. Se é mais alto, fica mais fácil. Que Deus não precisa me abaixar. Digamos que essa é a mão de Deus. E o pastor Adecir está aqui debaixo da potente mão de Deus. E os anjos estão
ao redor, protegendo ele. E aí o Aldecir decide sair. Vai lá perto da caixa. A minha mão continua no mesmo lugar. Porque Deus não se move. Porque Deus está ali, parado. A minha proteção é aqui, Aldecir. Você decidiu ir para lá, aí vem o diabo e tem livre acesso para fazer o que ele quiser. Porque a mão de Deus está aqui, ó. Porque Deus não saiu da casa. Ele continua na família. E aí o Aldecir pensa, puxa vida, preciso voltar, tá difícil demais. O Aldecir volta. E ele vem correndo. E ele se posiciona de novo. E aqui está a proteção de Deus de novo. Então não é sobre Deus tirar a mão sobre você, é você que decidiu sair debaixo da mão dele. Deus abençoe, pastor. E aí a pergunta dele é, até quando você quer ficar longe da mão do Senhor? Existem duas perguntas. Se você puder fechar os seus olhos, é só para você poder se concentrar e não se preocupar com as pessoas que estão perto de você. Porque agora você tem que preocupar com a sua própria vida. Você tem que preocupar com a sua história. Você tem que preocupar com você agora. Deixa o outro se preocupar com ele. Depois você pode abraçar ele, se alegrar com ele, mas agora é você. A pergunta é, você está pensando em ir embora da família de Deus? Deus está dando um alerta para você, não faça isso. Não saia da presença de Deus, não saia da família. Porque aquilo que, quem sabe, ronda o teu coração é só um engano do diabo. Para terminar e acabar com você. Tá difícil estando na casa de Deus, imagina fora. Porque quem sabe o difícil que você está vivendo agora é simplesmente Deus falando assim, ei, para você suportar o peso do propósito, você tem que passar pelo processo. Porque se você não passar pelo processo, você não vai ter força para o propósito. Então não foge daquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Começa a ficar forte em Deus. Nem toda dificuldade é para te matar. Algumas dificuldades são só para te fortalecer. E a outra pergunta que Deus tem para você é, quem sabe você está fora, quem sabe você está longe, quem sabe você decidiu ir embora e você não aguenta mais viver o que você está vivendo. Você, quem sabe, tem saudade daquilo que você vivia na presença do Senhor. Eu falo algo para você. Deus nunca sonhou com você longe. Deus te quer para perto de novo. Deus quer você perto de novo. Ele não vê a hora de te ver no caminho, para Ele correr ao seu encontro, correr ao seu abraço, te abraçar e te beijar de novo. Te lavar, trocar as suas vestes das sandálias novas e colocar a aliança no seu dedo de novo. Ele nunca quis que você perdesse a sua herança. Mas o fato de você perdê-la não quer dizer que Ele não vai restituí-la. Se você decidir caminhar com Ele de novo. Se você decidir abraçá-lo de novo e voltar para a família de novo. Então hoje é o dia da sua escolha. Hoje é o teu momento, é a tua hora. Não pensa que amanhã você vai fazer, porque quem sabe o amanhã nem vai existir. Ah, mas Jesus vai voltar? Não sei, mas Ele pode te levar na morte. E daí? Se você não estiver pronto, não estiver pronta, a escolha é sua. Eu estou aqui como um amigo, como um pastor, como um cristão, para te dar um abraço e falar, seja recebido de volta. Mas a decisão é sua. Se você